Olá, a sumida apareceu. Eu vou ficar sumida um tempinho esse ano, mas enfim. Eu só tô passando aqui rápido para falar para vocês, na verdade para comentar, só para tirar umas dúvidas que ficou desse último vídeo que é o uso de sedação para consulta de rotina, tá certo? Vou ler uns comentários aqui e vou dar uma comentadinha. E não posso ficar muito tempo aqui, tá certo? Mas algumas coisas eu achei interessante, como esse daqui, ó. A pessoa diz assim: meu papagaio precisou ser sedado para fazer raio-x. Já o outro papagaio, ele tem um casal, em outra clínica, com outra médica veterinária, eu pedi para que fosse anestesiada para fazer o raio-x. Existe diferença entre sedação e anestesia, e eu achava que era a mesma coisa, mas não. Hoje, prefiro que sejam anestesiados para que consigam tirar raio-x. O médico veterinário já aproveita, eu estou olhando para o lado porque eu estou lendo. Hoje, prefiro que sejam anestesiados para que consigam tirar o raio-x. E o médico veterinário já aproveita e faça a coleta de sangue. É muito mais tranquilo. Isso quando meu papagaio, quando foi sedado para tirar o raio-x, ele teve hemorragia. Prestem bem atenção ao relato dele, tá certo? Que aí eu vou esclarecer uns pontos aqui. Não se faz uso de máscara como na anestesia. Foi aplicada uma injeção nele com uma dose de acordo com o seu peso. Após o exame, o tutor não pode ficar dentro da sala e ver ele dentro da gaiola de transporte sangrando, partiu meu coração. Não sei se foi erro médico do médico veterinário, que claramente estava com pressa, mas chegou a comprimir a região para conter o sangramento. Perdi a confiança, nunca mais voltei nesse médico veterinário. Ele é especializado no atendimento de animais silvestres, mas parece que atende mais animais domésticos. Realmente é muito importante encontrar um médico que, além de ser especializado no atendimento desses animais diferentes, tem uma afinidade com as aves. O ponto que eu queria esclarecer aqui nesse relato dele é que ele associou que anestesia é por máscara e sedação é via injeção, porque no caso dele aconteceu assim. Porém, sedação é um tipo de anestesia, certo? A diferença é a profundidade, é o quanto. Vou falar aqui uma linguagem bem leiga, né? Vocês sabem que eu não sou médica. O quanto de apagado esse animal vai ficar, esse paciente vai ficar. Mas sedação é um tipo de anestesia, tá certo? Qual é a diferença? A sedação é uma anestesia mais leve, que pode ser que durante o processo esse paciente ele sinta algum nível de dor, e aí o médico decide se ele vai aumentar essa sedação, né, ou se vai fazer um reforço em si. Isso aí é critério médico. Eu só queria que ele entendesse que a sedação é um tipo de anestesia. Não é anestesia é uma coisa e sedação é outra. É um tipo de anestesia. A diferença é a profundidade. Ele também associou que a anestesia é com uso de máscara e sedação é injetável, porque foi assim que ocorreu com ele. Mas não, a anestesia pode ser feita só inalatória, né? Porque a máscara, ele é um veículo que você vai usar o medicamento. O que vai anestesiar é a substância a substância e a quantidade, a dosagem, e às vezes é mais de uma substância associada que é feita essa anestesia. Aí já é uma parte muito técnica para médico. Mas o que eu quero que a pessoa que comentou entenda, ele é até aluno do curso, que a máscara é apenas um veículo. A sedação pode ser feita com máscara também, que ele não associa, eu não quero que minha ave seja sedada, porque com ela aconteceu dela ser
sedada e foi com injeção e acabou ele tendo hemorragia. A sedação pode ser feita com o uso da máscara também, tá certo? Só para esclarecer esse ponto aqui dele que ficou essa parte aqui confusa, né? Outra pessoa comentou, dependendo do exame, é comum a sedação inalatória, por exemplo, um raio-x. Eu senti, vendo os comentários nas redes sociais desse vídeo, que ficou, que provavelmente eu não me expressei bem, ou a pessoa não prestou atenção, ou eu não fui muito clara, tá certo? Principalmente quando ele dá esse exemplo, em alguns casos é comum a sedação para se fazer um raio-x. Concordo plenamente. Quando o vídeo eu fiz no sentido de não precisar fazer sedação em toda a ave, para você, quando eu falo examinar, eu tô falando em você pegar aquela ave, em você olhar o bico dela, a cavidade, como é que tá, olhar o corpo dela, olhar o empenamento, olhar o pezinho se tem algum problema, examinar, fazer a ausculta para ver como é que tá, né, a respiração dela, como é que tá pulmão, como é que tá o coração. É nesse sentido que eu tô falando, de você não precisar sedar uma ave simplesmente para o médico fazer uma ausculta, para olhar, para examinar o corpo da ave. Porém, também, sempre a gente tem que entender que essa decisão é do médico, cada caso é um caso. Tem caso que a ave ela não tem muito contato com pessoas de fora, ou nunca foi num médico, ou raramente foi no médico, e ela fica tão apavorada com aquela situação, ela pode ter um pico de estresse e ir a óbito, certo? Então, vai ter casos que o médico veterinário vai dizer, não, é melhor a gente fazer todo o exame, mesmo que seja o físico, mesmo que seja o básico, que tire o sangue, porque a maioria dos médicos experientes, eles não precisam sedar uma ave para fazer exame de sangue, tá certo? Mas tem situações, e a gente tem que sempre ver um paciente, nesse caso aí é um paciente, como um ser pessoal individual. Cada caso é caso, cada situação é uma situação. Achei muito pertinente também o comentário no vídeo de Dr. Felipe Bretas, é médico veterinário. Ele colocou, recentemente recebi casos de aves que morreram durante a sedação. Aves saudáveis e que foram realizar consulta de rotina e por inexperiência, medo da ave e ego, às vezes é uma junção disso tudo, né? E a ave acabou tendo um pico de estresse e ainda óbito durante um exame normal. Ele aqui não está nem, pelo que eu entendi do texto dele, ele não está falando nem em fazer raio-x, não. Durante a consulta mesmo, né? E você acabar sedando uma ave só para examinar. Volto a dizer para vocês que sedação, anestesia, tudo tem risco. Quando eu fico afirmando essas coisas, é para que as pessoas entendam que tudo tem risco, tudo tem risco. E não estou dizendo a você que a pessoa não deve fazer, não. Se sua ave está muito doente, ela precisa do exame, e esse exame é muito necessário, ela tem que fazer sim. Mas para depois a gente não achar que, porque o médico é ruim. Pode ser que você, vou até dar um exemplo aqui, de uma coisa banal que você não pensa que sua ave vai a óbito por isso. Eu acho, não tenho certeza, que se foi ano passado ou ano retrasado, que teve um caso de uma ave que ela foi fazer uma consulta de rotina. O médico é um excelente médico, o médico é extremamente experiente. Tenho inúmeros relatos, já acompanho ele de anos em rede social. Em anos, e já ouvi depoimento de muita gente. E o que é que aconteceu? Durante a consulta, a pessoa vai e pede também para fazer o aparo da unha dessa ave.
Essa ave foi a óbito, essa ave teve hemorragia e ninguém conseguiu conter essa hemorragia e teve a óbito, e foi a óbito. E eu vi muita gente falando, metendo pau e aquele zum, 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 zum em WhatsApp, mensagem lá, mensagem pra cá. E eu fiquei muitas vezes me perguntando e pensando como a gente é julgador e muitas vezes irresponsável. Porque a gente não tem certeza do que aconteceu lá. Eu não posso nunca afirmar que é a imperícia do médico sem fazer uma necrópsia nessa ave. Porque se a gente parar para existe a possibilidade de não ter sido erro, dele não ter cortado demais, até porque é uma pessoa altamente experiente, mas quem sabe se essa ave não estava com uma deficiência, né, da vitamina que combate, não é nem combater, isso não é uma doença. Enfim, que tem a enzima que faz a coagulação. E quando essa vitamina está deficiente, o sangue não coagula direto, e isso explicaria esse caso. Por que não cortar de unha, apesar de aplicar medicamento, apesar de fazer todas as manobras, não se conseguiu conter a hemorragia na unha dessa ave? Na unha que foi aparada, entende? E pode ser que ela, na verdade, ela já estava doente e ela tinha essa deficiência e ninguém sabia que ela tinha essa deficiência. Mas eu não sei do desenrolar desse caso, só estou dando um exemplo que tudo que a gente faz tem risco. E a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de escolher os profissionais, na hora de decidir as coisas, de pensar e não julgar, principalmente para a gente que não tem conhecimento médico, conhecimento técnico, mas também não banalizar. A anestesia, ela é uma substância química e a gente nunca sabe se o paciente, claro que um paciente saudável, um paciente é diferente de um paciente com várias comorbidades, então a chance de uma pessoa que tenha comorbidades ter um problema durante a anestesia é muito maior do que um paciente saudável, mas isso não quer dizer que é 100% seguro. Eu só digo que tem risco para a pessoa ter essa consciência que todo procedimento médico, por mais simples que seja, até arrancar dente, que é a coisa mais banal do mundo que a gente acha, tem risco, né? A gente tem que ter nossas precauções e ter cuidado com isso. Deixa eu ver outro comentário aqui, ó. Papagaio Billy colocou. Billy foi fazer uns exames e precisou de sedação no final, porque ele quase morreu por não aguentar a contenção para fazer os exames. É o exemplo que eu dei agora há pouco. Tem caso de ave que ela fica tão apavorada com alguém pegando ela, com alguém fazendo o pacotinho, né, fazendo a contenção dela, seja pelo método que for, que ela entra num pico de estresse que muitas vezes é melhor sedar, tá certo? Mas isso, a gente sempre lembra aqui do que Felipe Bretas colocou, do médico, né? Felipe Bretas comentou aqui, que a gente tem que ter a precaução de saber com quem a gente está fazendo, da experiência desse médico, se realmente é necessário. Estou reforçando aqui para que isso não vire também uma questão da pessoa se apavorar. Os remédios, os medicamentos, os fármacos usados hoje em dia em sedação, né, em todos os níveis de anestesia, da sedação a mais profunda, eles são cada vez mais seguros, são muito mais modernos do que há 10, 15, 20 anos atrás. Os problemas que se tem cada vez mais difícil. E nessa parte de ave, todo médico aprende sim, mas a gente vê os especialistas médicos que eu até vi um comentário, acho que foi um post recente, né, do Silvestres, doutor Eduardo, ele comentando, né, porque ele se especializou em anestesia, de que ele prefere, apesar dele saber fazer a cirurgia, ele prefere trabalhar com outro médico e ele fica ali monitorando, cuidando da parte da anestesia mesmo do paciente, tá certo?
Hoje existem equipamentos que antigamente não tinha. Hoje muitas cirurgias, né? As cirurgias ocorrem desse jeito, com um médico fazendo, com um anestesista acompanhando, igualzinho que é humano, com a ave ligada a aparelhos, né? Com aparelhos monitorando o coração dela, enfim. Está cada vez mais seguro. Eu só digo, o vídeo que eu fiz do uso de sedação na consulta de rotina é para que isso não seja banalizado e que a gente não precise sedar uma ave. Eu não gostaria de sedar minha ave só para fazer uma escuta, só para olhar ela, só para ver o estado geral dela, o score corporal, essas coisas que você vai pegar e examinar, que o médico faz a contenção e olha. Tirar sangue, inclusive, já vi vários médicos tirando sangue, inclusive na jugular, e que não tinha sedação nenhuma, ele simplesmente já tem um jeito, às vezes pode ser um paciente também muito antigo, enfim. Fica outra dica aqui para vocês, que quanto mais novos vocês levam a ave de vocês para um veterinário, a frequência de fazer check-ups, aquela visita, e muitas vezes você levar só para um check-up, levar essa ave para o médico, para ele dar uma olhada, para dar uma examinada, isso também ajuda para que a ave tenha essa intimidade com o papel do médico veterinário, para que não ocorra dela ter pânico e entrar num pico de estresse só porque está no médico veterinário e porque ela tem um medo tremendo, porque no fundo é isso. Outra pessoa também comentou aqui que a Adri Tontonzinha colocou: o meu papagaio fica muito estressado no manuseio. O doutor não consegue tirar sangue e etc, né? Nem fazer nada, mas também não quer sedar. A consulta acaba sendo somente clínica. Aí é com você. Pode ter situações que ele se machuque, espero que nunca ocorra com seu papagaio nem com de ninguém, mas pode ter situações que ele precise, de fato, tirar sangue. Gente, tirar sangue é a mesma coisa da gente. Não que você vá tirar sangue, fazer exame de sangue toda santa vez, mas pelo menos no check-up, ou de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, seria importante fazer, ver como é que tá as taxas desse papagaio. Então, assim, imagine você ficar com um médico que não consegue tirar sangue nunca e quando precisar. E que precisa, né, pra gente ver o estado dessa ave. Daniel Oliveira colocou: Felipe e Adna, né? Felipe Bretas e Adna. O meu veterinário, ele é referência para silvestres. Ele atende criadouros de aves e tem parceria com setas daqui, onças, maritacas, tucanos, lobo. Tudo que precisa de internação ele trata. E ainda assim ele gosta de sedar sob o argumento de que o estresse pode matar a ave. Até mesmo para cortar a unha deles. Ele passou a sedar. A Carlota ainda tinha desculpa: a gente vai manusear demais, cortar a unha, mas o raio-x para acompanhar o brinco que ela engoliu. Ela tem um papagaio que engoliu o brinco faz tempo. E ela é mais estressada. Mas quando ele sedou o Fred, que é tranquilo, somente para parar as unhas, eu fiquei muito brava. E eu não levei mais para fazer o raio-x desde então, faz mais de um ano. Realmente, olha, para sedar para fazer o raio-x, eu acho que se fosse o meu eu ia gostar que sedasse, porque eu acho que aquele aparelho deve assustar, né? Eu até achei muito legal, não me lembro qual era o nome do aparelho, de uma médica que trabalhava com silvestre. Não me perguntem nada de onde é a mulher, que eu não lembro. Eu lembro que ela fazia um tratamento, desses tratamento tipo... Não era o acupuntura, mas era esses tratamentos complementares. E tinha uma máquina quadradinha assim, que ela colocava esse papagaio. E ela teve todo o trabalho de deixar esse papagaio entrar lá, ficar lá sem ligar a máquina, trabalhar o papagaio para ele perder o medo da máquina, para ele poder fazer o tratamento, que seria várias sessões. Porque imagine... Se tem humanos que se apavora dentro, por exemplo, de uma tomografia, você imagine um bicho.
né? Sendo manuseado por um estranho com a máquina daquela, é assustador. Então, tem situações sim que eu acho que é muito válido, como esses exames complementares, né? Fazer um raio-x, fazer outros tipos de exame de imagem, eu acho muito válido a pessoa usar a sedação. Agora, sedar minha ave para parar a unha, só se sua ave fosse, eu só aceitaria, no meu caso, aí eu tô falando por mim, e ela tá dando o depoimento dela, que ficou brava com o médico veterinário porque ele quer sedar para parar a unha. Eu não gostaria. Eu prefiro botar os galhos como eu boto, aqui funciona super bem. Aliás, eu nunca parei unha da minha ave. Eu boto galho de planta, com a casca grossa, como de mangueira, e o próprio galho faz o aparo. Mas, enfim, aí é cada um. Ela disse que se chateou com o médico, eu entendo, eu também não gostaria, eu acho excesso isso, mas vou voltar a dizer, tem aves que tem, eu acho que cabe muito ao profissional que está fazendo isso ter o bom senso de avaliar aquele paciente, né? Se é um paciente, como eu disse, medroso, apavorado, nervoso, não tem intimidade com o médico, não costuma ir para a clínica e ele vai ter um pico de estresse e pode morrer, a sedação é super válida. Agora, um paciente que já é paciente dele há muito tempo, que sempre está na clínica, e agora, porque um paciente durante um exame ou corte de unha pode ter um pico, morrer, imagine, se todo mundo for parar a ave, for ter que se pagar a sedação dessa ave para parar uma unha, eu acho excessivo, mas aí cabe a você procurar outro médico, apesar de eu saber que não é fácil, né? Nem todo lugar tem, e às vezes quando tem a gente tá refém, só tem um, dois médicos na cidade, às vezes só um, às vezes na cidade de próxima, não é uma realidade muito legal, né? Eu fui dar aquela palestra ano passado no simpósio de animais silvestres, e a maioria do pessoal era biólogo, era estudante de medicina veterinária, estudante de biologia, né? Tinha muitos estudantes ali de medicina veterinária e eu, gente, pelo amor de Deus, faço especialização em animais silvestres, que o mercado está carente, a gente precisa de médico, tem muita cidade aí precisando. Deixa eu ver aqui o que o Der está perguntando se. Boa tarde, pode colocar uma lixa embaixo do poleiro? Pode colocar a lixa embaixo do poleiro. Porém, você vai ter que ficar observando se sua ave vai bicar. Qualquer coisa que você vai colocar para um psitacídeo, qualquer coisa, mesmo que seja brinquedo para psitacídeo, você tem que observar os primeiros dias e ver qual o comportamento daquela ave. Vou dar um exemplo aqui. Pedra de cálcio é vendida para a ave roer e suplementar o cálcio dela. Você diria que a pedra de cálcio vai fazer mal para a ave? Não era para fazer no normal. Porém, se sua ave está estressada, com problema comportamental e ela fica meio obsessiva, já vi caso que a ave comeu no período de 2 dias uma pedra inteira. E ela adoeceu. Entende? Ela adoeceu. Por quê? Ali ela não está no padrão dela normal. Ali a pedra de cálcio, a história do remédio, né? Tudo depende da dosagem. Ali a pedra de cálcio, que é inocente, foi um veneno para ela. Pelo excesso. Mas por quê? Porque todo o estresse, a ansiedade e o desequilíbrio que a ave tá, ela jogou naquela pedra. Então, tudo que você vai colocar num viveiro para um psitacídeo, você tem que avaliar como a sua ave vai se comportar. Vou dar só mais um exemplo aqui antes de encerrar, se não tiver mais pergunta de vocês. A história da toquinha. Porque qual é o mal das pessoas? É levar tudo a polos. Tudo leva para os polos, ou é ruim ou é bom, não existe um meio termo, não existe uma ponderação da coisa. Toquinha, tem aves que gostam de dormir deitada. A jandaia, por exemplo, gosta de dormir deitada. A minha Marianinha gosta de dormir deitada.
Algumas araras gostam de dormir deitada. Eu vou dizer, vou demonizar a toquinha? Eu não posso demonizar a toquinha. Agora, se você tem uma toquinha e a sua ave tá com comportamento, aquilo ali tá sendo um gatilho sexual para ela, tá estimulando ela para reprodução, ela tá começando a ficar alterada e a toquinha estimula isso, aí você não usa para sua ou não usa naquele período. Aqui eu tava com toquinhas para as calopsitas e elas estavam fazendo toca onde elas achavam buraco, elas se tocavam. E começaram a botar ovo sem parar e a brigar, porque tá defendendo o ninho, defendendo seu território, a confusão começando. Aí o que é que eu fiz? Tira tudo do ambiente que lembre uma toquinha ou que elas possam fazer um ninho ali dentro. É a mesma coisa. Botou um brinquedo, observe como sua ave vai se comportar diante daquele brinquedo. Isso não é a Adna que está falando, não. Isso é estudado. Isso é o que os biólogos fazem, por exemplo, nos zoológicos ou empreendimentos de fauna. Todo enriquecimento que eles colocam, inclusive eles têm planilha e fica um funcionário observando. A gente botou um enriquecimento novo, botou. Os primeiros dias eles estão lá com a planilhinha anotando tudo que a ave faz ou o animal que eles estão observando, como foi a interação dela com aquele brinquedo, né, com aquele enriquecimento, com a mudança no viveiro. Isso vale inclusive para as mudanças. Às vezes você acha que você mudou um poleiro de lugar e aí não tem problema nenhum. A ave começa a se arrancar a pena, a ave começa a ficar agressiva, ou ela fica triste, você quebrando a cabeça achando que a ave está doente. É simplesmente porque você mudou o poleiro de lugar, ou tirou a gaiola dela e botou em outro lugar, ou você comprou um brinquedo novo e ela amava aquele brinquedo, o anterior, o velho, todo acabado, todo ferrado, mas era o amor da vida dela. Outra dica aqui para vocês: não joguem. Quando vocês vão trocar uma coisa, não joguem. Deixe guardado por um bom tempo, por alguns dias, para observar se aquela sua ave não vai ficar alterada, triste, chateada ou com raiva ou estressada, porque aquele brinquedo foi retirado de lá. Porque muitas vezes você está com toda a boa atenção, compra um brinquedo novo, massa, super legal, tirou o velho todo arrebentado. A ave gostava daquele velho. Tudo é questão de observação. A criação, ela é 70%, 80%, sei lá quantos por cento, mas é muitos por cento feito em cima de observação. É você parar e observar a sua ave, porque cada um tem um comportamento. Cada um reage de um jeito. Aí você vai ter muito mais segurança. Eu acho que não tem mais nenhum um comentário desse vídeo aqui que eu destaquei. Era mais esses mesmo importantes para esclarecer, porque eu fiquei com a sensação que as pessoas estavam achando que eu estava dizendo que sedação não era para ser usada em caso nenhum, mas muitas vezes vai ser necessário. Muitas vezes é necessário, né? Em muitos procedimentos, principalmente exame que eu tô falando, gente, de novo. Coleta, imagem, fazer raio-x, fazer um eco, fazer algum exame, entendeu? Que vai ter que deixar a ave lá paradinha, ou que ela vai entrar em pânico, né? Ou vai ter que ser feito a anestesia. A gente só não pode banalizar e tem que aprender muito. Aliás, aprender não, pesquisar muito para descobrir um médico bom, um médico que seja experiente. Libelos, encadernação, tá dizendo sempre bom te ouvir, obrigada. Eu tô meio sumida, vou continuar meio sumida. Tô preparando aí, eu pretendo fazer algumas lives, mas assim, eu vou fazer uma cirurgia, então eu vou ficar alguns meses sumida. O que eu tô tentando fazer são deixar os vídeos gravados, certo? Para não ficar o canal não parar. Deixar alguns vídeos, já deixar os vídeos gravados e quando eu puder eu vou entrando como agora. Agora eu estava tentando gravar vídeos, eu edito, já deixo programado no canal.
tá certo? Mas quando vocês me verem muito tempo sem responder é porque eu tô resolvendo outras broncas e eu tô com a cirurgia aí pra fazer, então provavelmente eu vou sumir alguns dias, sei lá, ainda não sei quanto tempo não, tá certo? Helder disse, não são todos que fazem por amor, mas Helder, isso é em tudo, né? Em tudo. Em todas as profissões você vai encontrar quem escolheu a profissão porque ama, quem escolheu por causa de dinheiro. Andrade colocou: meu papagaio está com 6 meses, já deixo ração à vontade para ele, mas ele come pouco. Dou uma vez ao dia papinha só. Andrade, com 3 meses os meus saíram. 3 meses era três. Eu estiquei, na verdade, mais as papas do meu no início, porque eu não tinha experiência e eu queria criar um vínculo com eles. Então eu ainda dei papinha a eles até uns 3 meses e meio, mas 3 meses, se eu quisesse ter parado, eles tinham parado. Enquanto você estiver dando papinha, você está atrapalhando na alimentação, você está prejudicando ele mais do que ajudando, tá certo? Ele 3 meses já é para estar fora da papa, 4 meses estourando, 4 meses é muito tarde, 6 meses nem pensar, é para estar mais comendo papa não, já é para estar completamente fora da papa. O papo desses bichos é bem pequenininho, é pouquinha comida que eles precisam. A gente que raciocina a comida deles pensando na fome da gente. E a gente tem esse mal de sempre colocar muito mais comida do que eles comem ou do que eles precisam. E você precisa cortar essa papa, precisa terminar esse vínculo. Lá no canal do YouTube, as pastas são divididas por playlists, né? Então tem a playlist alimentação, playlist saúde, playlist comportamento, enfim, é todo dividido em playlist. Dá uma olhada lá, que tem vídeos falando sobre o desmame, tem muita coisa lá sobre a alimentação, tá certo? E é mais fácil de achar do que no Instagram, porque lá tá dividido por playlist, aí você encontra o conteúdo com muito mais facilidade. Mas são são 9 anos de canal já, então tem muito conteúdo, tem muita coisa. Muita coisa do que vocês perguntam, se vocês forem assistir os vídeos lá, vocês vão encontrar a resposta, tá bom? Obrigada, eu tava com saudade de vocês. Um beijo a todos. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aí nos comentários do vídeo, que de acordo com o que eu vou podendo, eu vou respondendo, tá bom? Beijo a todos, até a próxima. Deixa eu desligar aqui.